A batalha final. Os vencedores. Capítulo 5, parte B. Senti-me, então, compelido a olhar para os que estavam assentados nos tronos pelos quais estávamos passando. Meu olhar se fixou em um homem, que eu sabia ser o apóstolo Paulo. Voltei-me para o Senhor, e ele fez um gesto para que eu falasse com ele. Como eu ansiava por este encontro, disse-lhe, sentindo-me embaraçado, mas ao mesmo tempo bastante emocionado. Eu sei que você tem consciência de quanto as suas cartas têm guiado a igreja, e elas provavelmente estejam ainda realizando muito mais do que todos nós juntos. Você ainda é uma das maiores luzes na terra. Obrigado, disse ele afavelmente. Mas você não compreende quanto nós desejávamos ter este encontro com você. Você é um soldado da última batalha. Você é um daqueles com quem todos aqui esperam poder ter um encontro. Apenas vimos muito vagamente esses dias por meio da nossa limitada visão profética. Mas você foi escolhido para viver neste tempo. Você é um soldado que está se preparando para a batalha final. Você é um dos que nós todos estamos esperando. Ainda me sentindo embaraçado, disse. Mas não tenho palavras para expressar a apreciação que temos por você e por todos que, pela vida que tiveram e pelo que escreveram, contribuíram para ajustar a nossa vida. Sei também que teremos a eternidade para demonstrar a nossa apreciação. Portanto, nesta hora em que aqui estou, permita-me perguntar-lhe: o que você tem a dizer à minha geração para nos ajudar nesta batalha? Somente posso dizer-lhes o que eu já disse anteriormente em meus escritos. Gostaria que vocês compreendessem melhor o que escrevi, sabendo que eu não cheguei a cumprir tudo aquilo a que fui chamado para fazer, afirmou Paulo, olhando resolutamente em meus olhos. Mas você está aqui, em um dos tronos de maior honra. Você ainda está colhendo mais frutos para a vida eterna do que qualquer um de nós poderia ter a esperança de colher, protestei. Pela graça de Deus, eu pude completar a minha carreira, mas mesmo assim não fiz tudo o que fui chamado a fazer. Deixei de cumprir os propósitos mais elevados que eu poderia ter alcançado, como todos os demais. Sei que há quem pense ser uma blasfêmia pensar a meu respeito que eu não fui o maior exemplo do que seja um ministério cristão, mas eu estava sendo honesto quando escrevi, perto do fim da minha vida, que eu era o maior dos pecadores. Eu não estava dizendo que eu havia sido o maior dos pecadores, mas que eu era, no momento em que escrevia, o maior dos pecadores. Muitas coisas me tinham sido reveladas, mas em bem poucas delas eu caminhei. Como é que pode ter sido assim? Eu pensei que você apenas estava sendo humilde, perguntei. A verdadeira humildade é concordar com a verdade. Não tenho receio. Minhas cartas eram verdadeiras e foram escritas com a unção do Espírito Santo. Entretanto, muito me tinha sido dado, e não cheguei a usar tudo o que recebi. Isso aconteceu com todos os que estão aqui, exceto um apenas. Mas é este ponto que, em especial, você tem que considerar a meu respeito, porque muitos são os que ainda estão distorcendo os meus ensinamentos, porque têm uma visão distorcida a meu respeito. Como você viu a progressão em minhas cartas, eu parti de um sentimento de que eu não era inferior nem mesmo aos mais eminentes apóstolos, passando depois a reconhecer que eu era o menor deles, e então que eu era o menor dos santos, e finalmente entendendo que eu era o maior dos pecadores. Eu não estava apenas sendo humilde, o que eu estava dizendo era a pura verdade. A mim, o Senhor confiou muito, muito mais do que eu usei. Há apenas um aqui que completamente creu, que completamente obedeceu e que verdadeiramente consumou tudo o que lhe havia sido dado para fazer. Mas vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz. Eu sei que você está falando a verdade, contestei com muita brandura.
Mas você tem certeza de que é essa mensagem mais importante que você tem para nos dar em relação à batalha final? Tenho certeza, replicou ele com muita convicção. Como disse, aprecio a graça do Senhor ter usado as minhas cartas da forma como ele as tem usado. Mas me preocupo com o modo errado pelo qual muitos de vocês as têm usado. Elas são a verdade do Espírito Santo e são Escrituras. De fato, o Senhor me deu grandes pedras para serem colocadas na estrutura da sua igreja eterna. Mas elas não são pedras fundamentais. As pedras fundamentais foram postas por Jesus apenas. A minha vida e o meu ministério não são exemplos do que vocês são chamados para ser. Somente Jesus é o nosso padrão. Se o que eu escrevi for usado como fundamento, esse fundamento não terá condições de suportar todo o peso do que é necessário construir sobre o mesmo. O que eu escrevi tem de ser construído sobre o único fundamento que pode suportar o que vocês estão por enfrentar. Não é para ser usado como fundamento. Vocês têm que ver os meus ensinamentos através dos ensinamentos do Senhor. Não procurem compreendê-lo a partir da minha perspectiva. As palavras dele é que são fundamento. Eu apenas construí sobre elas desenvolvendo mais as palavras dele. A maior sabedoria e as verdades mais poderosas são as palavras dele, não as minhas. Paulo ainda prosseguiu dizendo: é necessário que vocês saibam que eu não desempenhei tudo o que me teria sido possível fazer. Há muito mais disponível para cada crente fazer do que eu mesmo fiz. Todo verdadeiro crente tem o Espírito Santo em si. O poder daquele que criou todas as coisas vive no cristão. O menor dos santos tem o poder em si para mover montanhas, para parar exércitos ou para levantar os mortos. Para que vocês executem tudo o que vocês são chamados a realizar em seus dias, o meu ministério não pode ser visto como alvo final, mas sim como ponto de partida. O alvo de vocês não deve ser o de serem como eu, mas sim serem como o Senhor. Vocês podem ser como Ele é, e vocês podem fazer tudo o que Ele fez, e até mais, porque Ele deixou o seu melhor vinho para o fim. Eu sabia que apenas a verdade poderia ser falada aqui. Eu sabia que o que Paulo dizia era verdade quanto ao modo pelo qual muitos têm erradamente usado seus ensinamentos como um fundamento, em vez de construírem sobre o fundamento dos evangelhos. Mas ainda me era difícil aceitar que Paulo tinha deixado de cumprir todo o seu chamado. Olhei para o trono de Paulo e para a glória do seu ser. Ela ultrapassava em muito o que eu tinha imaginado com respeito aos maiores santos no céu. Ele era em tudo tão franco e resoluto como eu esperava que ele fosse. Fiquei impressionado por ver como era evidente que ele ainda tinha uma grande preocupação em relação a todas as igrejas. Eu o tinha idolatrado. Isso foi uma transgressão de que ele estava procurando me libertar. Mesmo assim, ele era muito maior do que o Paulo que eu tinha idolatrado. Conhecendo os meus pensamentos, ele pôs as suas duas mãos em meus ombros e olhou direto em meus olhos com uma firmeza ainda maior. Eu sou seu irmão. Eu o amo, tal como todos aqui o amam. Mas você tem que compreender, a nossa carreira já terminou. Nada podemos acrescentar nem retirar do que plantamos na terra, mas vocês podem. Nós não somos a esperança de vocês. Vocês são a nossa esperança. Mesmo nesta conversa, eu somente posso confirmar o que eu já escrevi, mas vocês ainda têm muito o que escrever. Adore apenas a Deus e em tudo cresçam para com Ele. Jamais coloquem um homem como sendo o alvo de vocês, mas apenas o Senhor. Muitos em breve andarão por toda a terra fazendo obras muito maiores do que as que fizemos. Os primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Isso não nos preocupa. Isso é alegria em nosso coração, porque somos um com vocês.
A minha geração foi usada para colocar o fundamento e começar a construir sobre o mesmo, e sempre teremos esta honra. Mas cada piso construído sobre o fundamento tem que ir mais alto. Não estaremos construindo o que nos foi dado a construir, a menos que vocês vão mais alto. Ao meditar sobre isso, ele me observou de perto. Então continuou. Há mais 2 outras coisas que nós tínhamos em nosso tempo, mas que foram perdidas muito rapidamente pela igreja, e elas ainda não foram recuperadas. Vocês têm que retomá-las. O quê? Perguntei, sentindo que o que ele ia dizer não seria um simples acréscimo ao que acabara de dizer. Vocês têm que recuperar o ministério e a mensagem, disse ele enfaticamente. Olhei então para o Senhor e com um gesto ele confirmou a afirmação de Paulo, acrescentando ainda: Paulo faz muito bem em lhes dizer isso. Até agora, ele tem sido o que mais foi fiel nessas 2 coisas. Por favor, queira me explicar melhor isso, implorei a Paulo. Pois bem, respondeu ele. Exceto em alguns poucos lugares do mundo em que há uma grande perseguição ou em que há dificuldades agora, dificilmente reconhecemos tanto o ministério como a mensagem que está sendo pregada atualmente. Em decorrência disso, a igreja agora não passa de uma vaga imagem do que em nosso tempo ela era, e nós estávamos longe de ser tudo o que havíamos sido chamados para ser. Quando servíamos, estar no ministério constituía o maior sacrifício que se poderia fazer, e isso refletia a mensagem do maior de todos os sacrifícios, que já tinha sido feito, a cruz. A cruz é o poder de Deus, e é o centro de tudo em torno do que somos chamados a viver. Vocês têm muito pouco poder para transformar a mente e o coração dos discípulos agora, porque vocês não vivem e não pregam a cruz. Portanto, temos dificuldade em ver muita diferença entre os discípulos e os pagãos. Não é esse o evangelho ou a salvação que nos foi confiado. Vocês precisam retornar para a cruz. Com essas palavras, ele me abraçou como um pai e em seguida retornou ao seu lugar. Me senti como se tivesse recebido tanto uma bênção incrível, como também uma grande repreensão. Retomei então a minha caminhada e fui pensando sobre o nível da salvação na montanha e sobre os tesouros da salvação que tinha visto lá dentro. Pude ver que a maioria das minhas decisões, até mesmo a de entrar pela porta que me fez chegar até aqui, foi baseada principalmente no que eu considerei que me faria avançar, não em uma consideração de qual seria a vontade do Senhor. Em tudo o que eu tinha feito, eu ainda estava vivendo para mim mesmo e não para o Senhor. Mesmo no meu desejo de participar dos julgamentos aqui, a minha motivação era o que me ajudaria a obter vitórias sem sofrer qualquer perda. Eu ainda estava andando muito mais centrado em mim mesmo do que em Jesus Cristo.